Se quer faltando tão pouco tempo para a folia começar, o Jornal da Manhã vai fazer um aviso, traz um aviso para você que gosta de aproveitar o carnaval no ritmo da pegação, né? A famosa pegação. Todo mundo sabe que nessas festas aí muita gente cai na farra e quer saber mesmo é de beijar e sair por aí beijando muito. O problema é que quando isso é feito à força, né, obrigando a outra pessoa, pode ser considerado crime de estupro e pode dar também cadeia. Esta semana, um homem foi condenado a 7 anos de prisão por esse motivo, o beijo forçado. E um outro caso de abuso sexual dentro do ônibus em Salvador reacendeu esta polêmica. Qual deve ser a punição para quem faz isso, hein? Para discutir esse assunto com a gente aqui no estúdio, a gente convidou o defensor público Alan Roque de Araújo. Bom dia, Alan. Seja bem-vindo. Olá, bom dia. A gente vai conversar então sobre assunto que é polêmico. Continua aqui com a gente. Olha, a gente convidou então o senhor para a gente acompanhar agora uma reportagem falando. Nós fomos ouvir o promotor de justiça que pediu a prisão deste homem aí que tentou beijar uma mulher à força. Ele chegou a cumprir 1 ano e 1 mês de prisão em regime fechado e depois conseguiu o direito de responder em liberdade. Nós também ouvimos o que a população pensa a respeito desta pena. Um assunto divide muitas opiniões. Beijar no carnaval não tem nada demais. É um momento de alegria, de prazer dos casais. Agora, quando o beijo é forçado, aí o caso pode ser de polícia. Um homem acaba de ser condenado a 7 anos de prisão porque beijou uma mulher à força durante o carnaval em 2008. Na época, ele foi preso por ter agarrado o pescoço de uma mulher com uma gravata, beijado sua boca sem consentimento e, para disfarçar das pessoas que passavam na rua, obrigou a vítima a abraçá-lo, insinuando que portava uma arma de fogo. Ele foi condenado pelo crime de estupro, já que em 2009 a lei foi modificada e o artigo 213 considera que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ato libidinoso, no caso o beijo, caracteriza o estupro. Um outro caso chamou a atenção na semana passada. Um homem que estava dentro de um ônibus se masturbou e ejaculou numa passageira, uma mulher que estava ao lado. O Ministério Público agiu novamente e pediu a prisão preventiva do acusado. Este foi o promotor de justiça que pediu a prisão do acusado. Ele também se baseou no artigo 213, que considera estupro o ato libidinoso contra a vontade da vítima. Ele, inclusive, já respondia a outro processo na 9ª Vara Criminal. Não era, portanto, a primeira vez que estava cometendo um ato dessa natureza e vai responder por estupro, sim. Ele também defende que a lei é clara ao considerar o beijo forçado estupro. O fato é o seguinte, o beijo lascivo dado mediante violência ou grave ameaça, isso sem dúvida é crime de estupro, sujeito a uma pena de 6 a 10 anos de reclusão. Por que estupro? Porque a vítima teve sua liberdade cerceada. Ela quer dispor da sua sensualidade, da sua sexualidade. O caso chamou a atenção das pessoas, principalmente das mulheres, muitas vezes vítimas de um beijo forçado. Eu tô no carnaval, tô curtindo, não é porque eu tô sozinha que não tenho namorado, não tenho ninguém. E é uma falta de respeito com a mulher. Hoje em dia a mulher merece ser mais respeitada. E com essa nova lei, eu acho que muita coisa vai mudar. Eu concordo, eu apoio. E ver assim abre mais a cabeça desses homens, né? Que quer fazer e que acontecer com a mulher e não é assim. Forçar a beijar, uma condenação de 7 anos, eu vou te falar a verdade. 7 anos eu acho muito. Tem que ter uma condenação sim, mas não desse período todo. Este dono de uma casa de shows de Salvador e um produtor musical chegaram a flagrar um beijo forçado durante uma festa na casa. Não houve denúncia da cliente, mas diante do constrangimento causado, resolveram tomar uma atitude. Espalharam cartazes condenando qualquer ato que fira a vontade das mulheres. Conversei com minha irmã, conversei com algumas amigas que são frequentes da casa, que são frequentes da festa, para ver qual era a melhor forma. E a gente chegou num cartaz com um texto específico para dizer: turma, vamos se comportar, né? A mãe não deu educação, né? Que não sabe que não pode agarrar as pessoas à força, né? Tá na festa, que não é assim, né? Então a gente fez essa campanha, botou esses cartazes para ver se a turma segura a onda, deu uma orientada nos seguranças também, para se ver esse tipo de coisa acontecer, abordar, perguntar, tá tudo bem? É isso mesmo? O que está acontecendo aqui? Né? Para evitar esse tipo de abordagem mais agressiva, que não tem nada a ver, né? Pois é, o assunto é polêmico, rende muita discussão e por isso a gente segue aqui conversando com o defensor público, o doutor Alan Roque.
Bom, nós vimos aí na reportagem a opinião das pessoas, a situação dessa casa de show que partiu para orientação, né, para chamar então um cliente a respeitar o direito do outro. Aí eu pergunto ao senhor, né, defensor público, quando a gente pensa em estupro, a gente pensa em consumação carnal, consumação do ato. Mas situações como essa de pegar à força, beijar, colocar num canto, coagir, isso também é considerado estupro para efeito de lei? Bom, Ricardo, esse é um tema polêmico, esse é um tema que ele gera muita discussão, não só na doutrina, na própria jurisprudência, na sala de aula, enfim. Isso é um tema que ele divide opiniões. Então, assim, o crime de estupro, ele pode ser caracterizado por várias maneiras, por várias condutas. A principal delas é o chamado constrangimento ilegal para a conjunção carnal, que é a cópula vagínica, ou seja, a introdução do pênis no canal vaginal. Isso é o clássico, todos já conhecem, é um ato repugnante, é um crime hediondo que deve ser punido. Agora, isso, o que causa polêmica é o final do artigo que trata outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Aí é que gera toda a polêmica, e isso é o que gera a discussão, que neste caso específico, o magistrado entendeu ser caracterizado o estupro via ato libidinoso. Então, assim, o beijo forçado, o beijo sem o consentimento, as pessoas chamam de beijo lascivo. Beijo lascivo é aquele que causa um constrangimento a quem presencia ou até inveja para outros. Mas, então, você entender que um beijo forçado seria estupro, ele viola vários princípios. E aqui os princípios eles são utilizados como uma forma de filtrar a interpretação de uma conduta penal como crime ou outra qualquer. Sendo que o beijo lascivo, você entender que ele é um estupro, ele viola a proporcionalidade, a razoabilidade e a lesividade. Quando você entende que o beijo lascivo é um crime de estupro, você está, de certa forma, incentivando que o indivíduo ele continue a praticar o ato. Porque se por um beijo ele já tem uma pena de 6 a 10 anos, se ele continuar com o ato, se ele partir para uma violação mais grave à intimidade da vítima, ele terá a mesma pena. Então, assim, você partir para a interpretação que o beijo lascivo é estupro, você está incentivando que ele venha a consumar a condição carnal. Então, para a Defensoria Pública, neste momento festivo que nós vivemos, o beijo forçado é crime, sim. Você que está em casa, você que vai para as nossas festas, enfim, isso é crime, é proibido. Agora, não tem a dignidade penal de estupro, porque isso é demais. Você aplicar uma pena de 6 a 10 anos, você viola vários princípios. Você coloca um indivíduo desse num ambiente carcerário que nós sabemos que é falido, que degenera a pessoa humana e tem um custo para o Estado. Então, portanto, você pode utilizar outros tipos penais, outras figuras, a exemplo do constrangimento ilegal ou até da importunação ofensiva ao pudor, para punir. Agora, você vai punir como? Com uma pena alternativa. Além disso, a vítima pode requerer na esfera competente a reparação por dano moral. Então, isso já resolve o problema. Então, você não deve utilizar a forma tão drástica de punir, que seria como crime de estupro. Também é crime hediondo, né? Quais seriam, então, alguns exemplos dessas penas alternativas? Porque é uma invasão muito grande. A mulher é mais fraca que o homem, a gente sabe disso. Se vê lá coagida, abraçada, forçada, uma situação dessa, realmente é delicado, divide opiniões. Mas quais seriam, então, as penas alternativas que o senhor citou? Então, assim, é algo repugnante, é algo que causa uma repulsa, um nojo, enfim, viola a esfera mais íntima da mulher, quando ela é obrigada a beijar alguém que ela não consente, até porque ela tem a dignidade de escolher com quem ela quer se relacionar. Isso é da esfera mais íntima dela, ela que deve escolher. Isso é chamada liberdade sexual. Então, neste caso, você partiria para uma sanção não tão drástica, uma sanção proporcional à ação. Ou seja, quando o desvalor da ação ele tem que ser proporcional à sanção. Qual seria a sanção? Para o constrangimento legal, uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e, se fosse importunação ofensiva ao pudor, uma pena de multa, mas o que a vítima pode requerer na esfera competente é o dano moral.
Bom, no outro caso citado na reportagem, Dalton Soares falando sobre aquela situação do ônibus, do homem dentro do ônibus, né, que se masturbou ali e, enfim, gerou aquela situação. O que é que nesse caso aí prevê a lei? Quer dizer, isso aí de fato é um crime de outra natureza ou não? Aí você já percebe que o desvalor da